E nesse dia, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês em uma parábola, mas não uma parábola de Jesus, nem tampouco uma parábola do Novo Testamento, mas uma parábola do Antigo Testamento. Convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 5, versículo 1. O texto base que nós vamos ler na nova versão, na Bíblia, a versão nova transformadora, a nova versão transformadora, que é uma parábola ou um poema escrita pelo profeta Isaías. O uso de parábolas ou de poemas, ela não é algo exclusivo do Novo Testamento, embora Jesus, sem dúvida nenhuma, tenha sido aquele que mais usou de parábolas para explicar assuntos complexos e profundos de uma maneira fácil, para que nós pudéssemos entender. Eu acho que todos nós temos a devida noção que Deus, no seu poder, na sua capacidade, na sua extensão, na sua grandeza, Ele é muito além daquilo que eu e você podemos imaginar ou possamos entender. Então Deus usa de metáforas, usa de figuras de linguagem, usa de parábolas, de alegorias, para que nós possamos, dentro das nossas limitações, nos aprofundarmos um pouco mais naquilo que Deus quer falar conosco. E esse texto aqui ele é muito bonito, ele é muito maravilhoso e profundo, que ele fala sobre a questão de um viticultor, ou de um agricultor que cuida de vinhas, de vinhedos, de árvores que produzem uva, e ele traz toda essa relação para o povo de Israel, depois para cada um de nós como igreja do Senhor, e ainda essa relação ela é trazida novamente por Jesus ali em João 15, quando ele fala que ele era a videira verdadeira. Então nós vamos ver um pouco, meditar sobre esse texto, esse versículo. Então eu vou ler aqui na nova versão transformadora, Isaías 5, versículo 1, que fala: Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Eu cheguei a esse texto porque recentemente o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho tido o desejo de estudar essas metáforas que Deus usa para comunicar lá atrás para o seu povo Israel, para comunicar à igreja atual. E dentro de todas essas metáforas, como eu disse para vocês, são instrumentos que Deus usa para transmitir para nós, para nos ensinar a respeito de assuntos complexos e profundos, para que nós pudéssemos entender. E aqui Isaías, é um poema, uma parábola. Ele usa, nesse único versículo que nós lemos aqui, se a gente parar para ver, ele tem uma profundidade, ele tem tantos temas que nós poderíamos gastar um mês inteiro aqui, meditando sobre esse texto. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Alguns historiadores, ou teólogos, eles falam que provavelmente Isaías, dentro de tantas funções que ele tinha como profeta, ele era também um trovador. E ele se apropria dessa questão do trovador, e o trovador que eles falam aqui era aquele que, dentro de uma cerimônia de casamento, o noivo sempre elegia aquele que talvez fosse o seu melhor amigo, para talvez ser o mestre de cerimônia, como nós conhecemos hoje, Mas não era simplesmente um mestre de cerimônia que a gente contrata, alguém sem nenhum tipo de relacionamento com o noivo, não. Aqui cabia aquele que era o melhor amigo do noivo. Ele apresentava o noivo quando o noivo estava chegando na celebração. Ele contava para aqueles que estavam acompanhando o casamento um pouco da vida, da história daquele relacionamento. Ele situava aqueles que estavam participando da cerimônia sobre o que viria a acontecer na cerimônia. E isso acontecia antes que a palavra finalmente fosse passada para o noivo, que aí sim ele discursava.
Então, alguns dizem que essa figura de linguagem que Isaías usa aqui é justamente de um trovador que está ali apresentando um mestre de cerimônia íntimo ao noivo, que apresenta ou dá as credenciais para esse noivo diante de uma celebração de um casamento. Porque, embora esse texto aqui, se você for ver ali, é uma parábola onde, depois desse texto maravilhoso, desse versículo maravilhoso, existe um chamamento muito duro de Deus quanto ao povo de Israel, ao comportamento do povo de Israel, mas as credenciais que são apresentadas inicialmente por Isaías são aquelas que nos indicavam ao povo toda a fidelidade que Deus tinha em relação àquele povo. Isaías apresenta Deus ali como um amado, alguém que cuidava daquele povo de Israel, alguém que tinha todo o interesse especial em cultivar, em plantar, em cuidar daquele povo de Israel. Então, nesse pequeno versículo que nós lemos aqui, nós podemos ver a relação de um pai que cuida dos seus filhos. Essa relação, esse pai, ele é substituído pela figura do viticultor, daquele que produz uvas. A figura de uma nação, a figura de um homem que é substituída por uma videira, que eu e você somos parte dessa videira plantada. Fala também sobre uma colina que é o lugar onde estamos plantados, onde aquele amado viticultor escolhe para plantar as suas vinhas. Nós entendemos aqui que o próprio viticultor, ele cuida de um solo que ele diz que é muito fértil, ou na sua versão talvez está fertilíssimo ou muito fértil, que é um solo que aquele viticultor prepara para garantir que aquela planta que ele está plantando cresça. E dentro dessa fertilidade desse solo, aquele viticultor, aquele pai, ele lança lá na frente o desejo de ver frutos naquela vinha. Então, olha só o que um simples versículo está comunicando conosco. Ele comunica para a gente, se a gente juntar todos esses significados, um Deus que produz uma história nas nossas vidas, plantando a cada um de nós em um lugar onde nós podemos ser cuidados, para que nossas raízes possam crescer, se aprofundar, a fim de que eu e você geremos frutos. Em um único versículo. Deus comunica, através de Isaías, tudo isso que era a sua fidelidade, os seus planos e o seu cuidado para aquele povo. E é um pouco sobre isso, é óbvio que nós vamos aqui de maneira mais rápida e superficial por causa do tempo, mas é onde eu falei para vocês, nós poderíamos gastar uma sequência de um mês falando sobre cada um desses pontos, sobre o pai, sobre a colina, e hoje nós vamos sobre o solo, sobre a fertilidade, mas hoje eu quero rapidamente passar pelo menos 3 deles com vocês, para que a gente seja edificado, e para que você possa ser impactado assim como eu fui. Porque por detrás dessa simples versículo, de 10 palavras aqui juntas, eu tenho repensado a minha vida e eu quero levar você a repensar também o seu caminhar, a sua vida, a sua relação com Deus, no sentido da fidelidade dele com você e da maneira com que a sua vida acontece e aonde a sua vida vai te levar. E eu quero rapidamente passar com você nesse dia, com você aqui, com você que está na sua casa. Então, cantarei ao meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ou talvez na sua versão fale, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Então, primeiramente, a gente precisa entender aqui que Isaías ele está reproduzindo um cântico do seu amado para a sua vinha.
E aqui o primeiro ponto que nós precisamos entender é que tudo começa na minha e na sua vida com um cântico do amado para mim e para você. E nesse cântico do amado nós podemos entender que é o propósito de Deus, a história de Deus para a minha e para a sua vida. Isaías começa dizendo: povo de Israel, Deus, Ele tem uma história para vocês. E aqui nessa meditação desse dia eu também começo falando que, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem uma história para a sua vida. Não é por acaso, você não vai viver nesse mundo ao léu. Não, Deus tem uma história a ser construída na sua vida. E essa história ela vai desembocar lá no final, quando a gente chegar na questão dos frutos. Mas é importante que no meu caminhar, no seu caminhar, na sua vida, seja você com 10 anos de idade, seja com você com 80 anos de idade, você possa entender que Deus tem uma história a ser construída na sua vida. Que Deus está construindo uma história na sua vida. Então, Isaías ele está falando para aquele povo: olha, eu vou cantar para vocês uma canção do meu amado para vocês, a respeito de uma história que Deus quer escrever na sua vida. Nós vamos ver ali um pouco depois que, por uma série de razões, o povo de Israel, ele não permite que Deus escreva a história que Deus queria escrever na vida deles. Mas, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, que você permita que Deus escreva a história dele na sua vida. Para que você possa ver essa poesia, esse poema lindo, se cumprir na sua vida, permita que Deus escreva a história da sua vida. E para isso você precisa entregar o comando da sua vida, da sua vontade, do seu interesse para o dono da vinha, para o dono dos campos. Cantarei ao meu amado uma canção sobre o seu vinhedo. E aqui nós entramos talvez na segunda palavra sobre o que é o vinhedo. Desde o início, Deus usa figuras de árvores também, de plantas, para se relacionar com o seu povo. Ele usa a oliveira, ele usa a figueira, e todas elas com seus significados. Mas dentro de todas essas árvores, uma em especial que ele usa é a vinha, é o pé de uva. E por que será que Deus usa a vinha? Porque quando você vai estudar a relação do viticultor, que é aquele que planta, aquele que cuida de uma vinha, de um pé de uva, em toda a sua trajetória até chegar ao fruto, você vai entender que o viticultor ele é um agricultor extremamente especializado. O viticultor, ele sabe de todas as características, de todos os segredos, de todos os macetes para fazer com que um pé de uva produza uva. Porque diferente de um pé de milho que você planta um milho ali, e desde que ele tenha um mínimo de água ali, depois de 3 meses você volta e você vai achar umas espigas. Ou talvez aquela experiência que a maioria de nós fez na escola de plantar um feijãozinho no algodão, e aquele feijão ele brota com algodão, e se você plantar um pouquinho de terra ali, pôr um pouquinho de terra, depois de 3 meses ele começa a soltar as suas vagens e vai produzir o feijão. A vinha não é assim não. A vinha, por detrás da produção de plantar uma vinha, existe uma série de técnicas e segredos para que faça ela acontecer, de produzir o seu fruto no final. E Deus usa exatamente essa figura de um pé de uva, primeiro para mostrar, para tratar, ou para significar o povo de Israel, e depois isso é transferido do coletivo para o individual, para mim e para você. Nessa caminhada que eu falei para você, de que Deus quer construir uma história na sua vida, Ele considera você como uma pequena mudinha de uma vinha, uma pequena mudinha de um pé de uva. E Ele, sendo o viticultor, Ele sendo o agricultor, Ele quer plantar você desde a mais tenra muda
e te levar até produzir lá na frente. Então, mais uma questão muito profunda, que se você entendeu e você crê que Deus tem um plano na sua vida, tem uma história a cumprir na sua vida, você tem que se considerar e se permitir ser plantado pelo viticultor, pelo agricultor, como Jesus fala ali na frente. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Você precisa permitir que Deus te separe, não como um pé de milho, não como um pé de feijão, com uma vida de 3 meses, um fruto mirrado, mas uma videira que é plantada, que é cuidada, que vai frutificar durante muitos anos, de acordo com a vontade de Deus. Você está me entendendo? Você está comigo aqui na linha? Você em casa está conseguindo seguir o pensamento? Então nós já falamos sobre um Deus que nos ama, que quer construir uma história. O Deus que nos quer tratar como uma pequena planta, uma vinha, no seu vinhedo. E aí quando vemos em vinhedo, aí sim nós vemos o coletivo que nós chamamos a igreja do Senhor. Então aí Deus, ele tem um tratamento especial com cada um e individual com cada um de nós dentro do seu vinhedo. E aí nós vamos progredindo no versículo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina. Numa colina. E eu acabei buscando alguma literatura e lendo para entender, né, o que Deus queria transmitir uma colina, né? Primeiramente, existe todo o sentido espiritual da colina, e mais embaixo aqui ele explica que essa colina era o Monte Sião, ou era Jerusalém, onde todo o significado espiritual que Deus havia constituído aquele povo para estar em Jerusalém. Mas na produção de uma vinha, de um vinhedo, a questão da colina é algo também extremamente profundo. Não sei se vocês já tiveram a condição de ver uma produção, um vinhedo, né? Produção de uva. Eu, pela graça de Deus, já tive a oportunidade de viajar algumas vezes ali a trabalho para a Europa. E eu passei por alguns vinhedos, em algumas regiões onde se produz vinho. E algo que me chamava sempre a atenção é que aqueles vinhedos nunca estavam nas planícies. Você nunca vai achar um vinhedo na planície. Os vinhedos, eles estavam nas colinas. E aquilo sempre me chamou a atenção e eu nunca tinha pensado o porquê, ou entendido o porquê. Mas eram sempre pés pequenos, mas sempre em colinas. E aqui eu não estou falando em montanhas muito íngremes, e nem tampouco estou falando de vales, eu estou falando de colinas. E colinas, para você entender, talvez é uma elevação, que não chega a ser uma montanha, é uma elevação menor. E eu pensando e depois estudando, por que será que Deus fala de uma colina para uma videira? Né? E é interessante para o viticultor, é importante plantar uma vinha, um pé de uva numa colina, primeiro porque a colina ela tem uma angulação que não permite que a água fique empoçada. Então chove, porque raiz de videira não gosta de ficar molhado, ela apodrece e morre. Então as chuvas que passam por uma colina, elas correm, circulam e não param. As raízes absorvem o que precisa ser absorvido e a água não vai embora. E a água vai embora. Uma colina também ela não é íngreme o suficiente para que as chuvas causem uma erosão, para que leve a terra junto durante a chuva. Ela só tem angulação necessária para a água escoar, mas o solo continua ali. A colina é aquela, quem já viu agora, nos tempos modernos, você já viu uma placa, essas placas para geração de energia solar? Não sei se vocês já viram colocadas nos telhados das casas, que captam o sol. Você já percebeu que todas essas placas, elas ficam anguladas. Nunca ela fica assim. Ela fica assim. Para o quê? Para melhor poder captar o sol.
E o pé de uva ele é plantado na colina para que ele possa ter a melhor captação do sol, para que isso produza frutos lá na frente. E aí você vai aí associando por que então Deus está usando a figura de um pé de uva para falar com o seu povo Israel, para falar comigo e você esta manhã. Por que Ele escolhe uma colina? Para que as questões das nossas vidas, as chuvas que cheguem, não fiquem paradas nos nossos pés e fluam. Para que eu e você não percamos a terra fértil, que nós vamos falar daqui a pouco, que garante alimento para as nossas raízes. Para que eu e você tenhamos o maior acesso ao sol sobre as nossas vidas. E não à toa, né, nós tanto falamos que os nossos pés devem estar firmados sobre a rocha, sobre a colina, né, sobre a montanha que é Cristo Jesus. Deus nos mostra que a nossa vida, nessa caminhada, nessa história que Ele está construindo, quando nós nos permitimos sermos essas pequenas mudas que Ele planta, Ele vai ter um lugar especial para colocar a minha e a sua vida. E esse lugar especial é uma colina chamada Jesus Cristo. Aonde as chuvas vão bater, a água vai passar. Onde o vento vai soprar, mas a colina, ela de alguma maneira, ela nos protege da ação dos ventos. E melhor do que tudo, aonde nós teremos a maior exposição possível aos raios do Senhor, à presença do Senhor. Então vai comigo nessa caminhada onde nós estamos vendo nessa parábola a fidelidade de Deus para mim e para a sua vida. Meu irmão, Deus Ele quer te plantar no lugar certo. Deus quer te plantar no lugar onde você vai ter as condições ideais de sol, de chuva, de tempo, de vento, para que você possa frutificar. E você precisa entender a sua vida assim, eu preciso entender a minha vida assim. Então, quando eu falei para você que ao meditar nesse texto e me aprofundar, eu passei a repensar algumas questões da minha vida, eu quero que nesse dia também você repense a sua vida na questão aonde é que Deus tem plantado para você. Deus, Ele não te colocou numa terra plana, porque Ele sabe que as suas raízes não vão sobreviver a muita chuva. Deus sabe que você precisa mais de sol do que uma situação normal. Você precisa, eu e você precisamos mais da presença de Deus para que nós possamos continuar. Então seja lá onde que Deus tem colocado você, entenda que faz parte do plano de Deus na sua vida. Entenda que existe um quadro muito maior que Deus está vendo na sua vida. E aonde Ele tem colocado você, Ele tem plantado, é o lugar certo. Uma outra característica muito interessante. O versículo 2 do texto que nós lemos aqui, nós vemos que depois que Isaías fala, né, na continuidade desse texto que ele fala que o outeiro ali, a colina era muito fértil, ele fala que esse viticultor, esse agricultor, ele vai ali limpar ou arar a terra. Depois ele tira algumas pedras, ele vai e planta aquelas estacas da vinha, as plantas. Ele edifica no meio daquele vinhedo uma torre e abre ali um lagar. E aqui vai uma outra característica interessante, né? Quando a gente olha sobre essa colina, Israel, a terra, né, o solo de Israel é reconhecido por uma região extremamente calcária. Tem muito calcário, muitas pedras, rochedos de todos os tamanhos. Aquela região do Oriente Médio, né? Tanto é que você vê as pirâmides construídas, aqueles blocos enormes de calcário. Aquela região, ela tem muito disso. E a prática do agricultor, quando ele vai começar a plantar ali, e que nos retrata aqui, é de um agricultor que, quando ele olha aquela colina antes de plantar, ele ara o solo, então ele remexe o solo para quebrar ali os grandes torrões,
e ele tira as pedras. Mas existe uma característica especial aqui. As pedras que são retiradas daqui, não são as pedras que o solo ele fica totalmente inerte e estéril de pedras, não. O viticultor ele tira as maiores pedras daquela colina, a fim de primeiro construir um tipo de parede, de abrigo, de proteção para aquela própria colina, para aquele próprio vinhedo, para que o proteger de raposas ou proteger de outro tipo de fogo, de incêndio que vem de fora. Então, a primeira coisa, antes de plantar a vinha, o viticultor ele prepara, ele tira as pedras maiores, ele faz um cercado com aquelas pedras ao redor da área onde ele vai plantar. Mas ele não retira todas as pedras. Por quê? Uma característica interessante da nossa amiga aqui da vinha é que ela precisa estar num terreno pedregoso para prosperar. E eu já volto com você para você entender isso, o que se aplica nas nossas vidas. Mas o mais importante é que Deus, o viticultor, ele não deixa totalmente essa vinha desprotegida ou ao relento. Ele cria uma proteção. Outra coisa que Deus faz, o viticultor, ele tira aquelas pedras que são estranhas àquele terreno. Com as pedras que ele retira, ele faz uma torre ali no meio, que é onde ele consegue guardar e cuidar de toda a sua vinha. E faz um lagar, onde lá na frente ele vai pisar e vai produzir o vinho a partir do fruto. Então, meu irmão, Deus, quando Ele está construindo a história na sua vida, você tem a certeza que sim, Ele vai tirar algumas pedras grandes da sua vida e Ele vai gerar uma proteção ali no seu caminho, porque Ele sabe da minha e da sua fragilidade, da minha e da sua limitação. Então Ele não é que Ele vai deixar a gente ao mar da vida, não, Ele vai gerar. Ele vai construir ali um lugar, uma torre de vigia para tomar conta da minha e da sua vida, no meu e no seu caminhar. Então aquele Deus que tem uma história na sua vida, aquele Deus que quer plantar você numa colina, num lugar especial, Ele não é que Ele vai te plantar e vai deixar você sozinho ali, não. Ele vai continuar cuidando de você. Você passa a ser uma planta cuidada pelo amado. Ele não vai deixar você viver, caminhar, seja na sua vida nesse mundo, seja na sua vida espiritual. Ele não vai deixar você caminhar sozinho. Mas o que eu queria dizer para você é que o viticultor ele não retira todas as pedras que estavam naquele terreno. E sabe por quê? Porque um pé de uva, se você planta ele numa terra extremamente limpa, com todos os elementos que ele precisa, ele produz folhas, mas não produz uva. As pedras precisam estar ali como um tipo de um desafio, como uma dificuldade extra para aquela planta, para que ela possa entender que ela está num terreno, entre aspas, hostil, e a maneira dela responder à hostilidade que aquele terreno está colocando sobre ela, é ela se reproduzir. Então uma videira, ela só gera frutos quando ela está sobre algum tipo de pressão, quando existem pedras ali nas raízes dela, quando algumas coisas geram sobre elas uma pressão. E aí você entende como eu e você temos algumas pedras nos nossos caminhos. Eu e você entendemos como nas nossas vidas, a nossa vida, e às vezes a gente reclama para Deus, Senhor, mas por que o Senhor não me planta aqui e tira todas as pedras? Por que será que na minha vida, vira e mexe, eu ainda tropico com uma com outra? Meu querido irmãos, as pedras são necessárias em nossas vidas, assim como nas vinhas, para que nós produzamos frutos. Senão você vai ter muitas flores, ou muitas folhas, vai ficar bonito, vai ficar cheio, frondoso, mas sem nenhum fruto. E quem já viu um pé de uva aqui sabe, né? Você olha, até o pé dele é meio assim, né? A maneira que ele é. Não é um tronco bonito. No momento quando ele está produzindo, ele concentra todas as suas energias para gerar o cacho de uva. Então as folhas normalmente são poucas, são mais feinhas.
mas o intuito dele está se cumprindo ali, que é produzir. Deus vai manter algumas pedras nos nossos caminhos, no nosso terreno, porque o intuito dele não é que eu e você sejamos cheios de folhas, mas cheios de frutos. Deus quer que na minha e na sua vida frutifiquemos. Então, a partir de hoje, quando você encarar alguma pedrinha no seu caminho, no seu solo, entenda, não brigue com Deus não, mas entenda que Ele está usando isso daí para fazer você gerar frutos. E os frutos, eles irão chegar em nome de Jesus, aleluias. Então nós falamos da colina, e aqui vamos falar sobre o solo agora, o tempo passa rápido, né? O solo. E aqui foi, dentro dessas minhas pesquisas, foi onde eu fiquei mais chocado, né? A gente fala do solo, e o solo, né, para você que gosta de plantar a sua plantinha na sua casa, cuidar do seu jardim, né, você sabe muito bem o que significa um solo fértil, né? E alguns autores que eu li, ele falou, a maior característica de um solo fértil é um solo que ele trabalha vida e morte simultaneamente. Um solo fértil é aquele onde a morte gera vida. Quando você aduba o solo, você está colocando ali, seja um adubo orgânico, você deixa ali as folhas caírem para apodrecerem, você está adubando, fazendo aquele solo se torne fértil através de um processo de morte. O próprio Jesus disse, né, se a semente do trigo não morrer, como ela poderá dar fruto? Jesus fala ali, olha, se você não morrer para suas vontades, se você não morrer para si próprio, como é que você vai querer frutificar? E o solo que o Senhor nos coloca plantados aqui, é um solo que é composto por esses elementos de vida e elementos de morte. Elementos de ganho e elementos de perda. Né? E eu estava pensando, né, quem de nós já não passou por perdas? E parece que quanto mais a gente vai vivendo, né, quantos mais anos a gente traz para as nossas vidas, mais dessas experiências de morte e vida a gente pode reconhecer. São amizades que talvez morreram, são relacionamentos que morreram, talvez empregos que ficaram pelo caminho, sonhos que não frutificaram, que morreram, né? Familiares, às vezes, entes queridos que ficaram pelo caminho, que morreram. Mas a grande maravilha desse solo fértil que o Senhor coloca aqui, que é um solo que a partir da morte, ele produz vida. É um solo que Deus nos planta, que a partir das nossas decepções, das nossas perdas, das situações que eu e você passamos dia após dia, Deus tem condições de gerar vida. Então Deus, Ele não está nos dizendo que nós como videiras estamos plantados num solo inerte de dificuldades, num solo perfeito onde, né, tudo vai bem. Não, Ele está falando que o solo que eu e você estamos plantados é um solo, sim, que existem ciclos de vida, ciclos de mortes. Ciclos onde você ganha, ciclos onde você perde. Ciclos onde você vai estar feliz, momentos em que você vai estar chorando. Momentos em que você vai estar plenamente confiante, momentos que você vai estar querendo se esconder de tudo e de todos. Mas é esse solo que o Senhor tem nos plantado, que Ele fala com que a vida vai brotar desse solo e vai alimentar a minha e a sua raiz. A vida que nós vivemos, irmãos, em meio a esse mundo, onde você estuda, onde você trabalha,
aonde você vive, aonde você faz negócio. Entenda isso como um solo que Deus se plantou, cheio de momentos de vida, momentos de morte, momentos de ganho, momentos de perda. Talvez você possa estar passando agora por um desses momentos de perda. Talvez agora, ao final da pandemia, você possa ter perdido entes queridos e você está vivendo momentos de profunda perda. Talvez essa semana você foi demitido do seu emprego. Talvez essa semana aquele sonho que você sempre sonhou, aquela amizade, aquele amor, aquela paixão que você sempre teve, não foi correspondida. Mas saiba que tudo isso faz parte do solo onde você foi plantado, aonde o vinicultor está tomando conta, aonde você vai ter que se lidar com algumas pedras de tempos em tempos, mas aonde o interesse do viticultor é que as suas raízes alcancem cada vez uma profundidade maior. Em meio a tudo isso que acontece na vida, no ciclo de vida de um pé de uva, de um simples pé de uva, você sabe que ele é uma das plantas que tem as raízes mais profundas. Porque ele vai tendo essas dificuldades. Aqui eu não tenho o elemento que eu preciso, aqui eu tenho uma pedra, aqui eu tenho uma dificuldade. E ele vai se aprofundando. Raízes de videira chegam a alcançar 6 metros de profundidade. Então, no solo que Deus se plantou, o que Ele está interessado é que as suas raízes se aprofundem. Porque raiz profunda significa frutos lá na frente. Raiz profunda significa quando o vento bater em você, você está firme. Raiz profunda significa que você, como homem e mulher de Deus, enxerga a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Você enxerga a sua vida como uma vida na qual Deus está construindo uma história. Uma vida na qual existe um propósito de Deus na sua vida, no seu caminhar, aonde você está, na sua família, com os seus filhos, aonde você trabalha, aonde você estuda. Você é diferente porque existe um propósito de Deus na sua vida. Então, meu irmão, da mesma maneira que eu fui impactado na minha maneira de viver, que Deus possa, o Espírito Santo, mudar a sua vida nesse dia e você possa trocar as lentes que você usa para enxergar a sua vida, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que em tudo Deus usa para fazer você frutificar. Deus está interessado nos frutos. E os frutos da vide é um outro exemplo maravilhoso, uma outra alegoria maravilhosa que Deus usa e que Jesus usa. Jesus, ele celebra ali a última ceia, ele usa o fruto, o suco, o vinho que vem da uva, como sinal da nova aliança que ele tinha com aqueles homens. O fruto que vai ser gerado na sua vida, meu irmão, minha irmã, é o sinal mais vívido de que Deus tem uma aliança com você. São nos sinais que a sua vida vai gerar, nos frutos que a sua vida vai gerar, é onde Deus ele será louvado, porque será cumprido o desejo do amado viticultor, agricultor nas nossas vidas. Deus, ele é maravilhoso. E quando nós partimos aí, lá para o Evangelho de João, quando Jesus, ele fala, olha, eu sou a videira, e vocês estão enxertados em mim, é uma outra significância aí espiritual maravilhosa. Os historiadores dizem que no templo de Israel havia, como a figura da vinha sempre foi o símbolo máximo de Israel. Então no tempo de Jesus, a moeda em Israel era cunhada com o símbolo de uma vide, de um pé de uva. E na frente do templo havia um pé de uva construído
feito de ouro. E os estudiosos, e Flávio Joséfo, um dos historiadores, ele relata a figura desse vinhedo, dessa vide de ouro ali na frente do templo de Israel, que viria depois a ser destruído, né? Mas ele fala, olha, que depois do momento da ceia, entre o momento da ceia e o Getsêmani, onde Jesus ali ele é preso, o caminho que Jesus fez, ele passa pelo templo. E diante dos discípulos, ele olha aquela vinha produzido em ouro. E a tradição diz que qualquer um ali, ou quer dizer, os judeus, eles chegavam com as suas ofertas em ouro, eles davam para um artífice e falam, olha, faça uma folha, ou faça um fruto de uva, ou faça um cacho, e adicione a essa videira. Então aquela videira de ouro, ela não parava nunca de crescer, porque os judeus, pelas suas obras, eles entendiam que eles poderiam, através das suas ofertas, fazer parte daquela videira. Flávio Joséfo diz que haviam cachos de uva do tamanho de um homem, de ouro, porque aquilo se tornou meio como um amuleto do povo de Israel, que eles, através das suas ofertas, aqueles que tinham condições, eles doavam ouro, e a partir daquele ouro, aquela videira ia crescendo, crescendo, crescendo. E quando Jesus passa com seus discípulos e olha aquela figura daquela videira de ouro ali, é onde ele traz esse ensinamento para os seus discípulos, dizendo, olha, a partir de agora existe uma nova aliança, e vocês não precisam se preocupar em trazer ouro para construir uma peça, para que o seu nome fique ligado a essa videira de ouro, que é uma tradição de Israel. Mas a partir de agora, eu sou a videira. E vocês estarão ligados em mim, não pelas suas ofertas, não pelas suas obras, mas pelo amor que eu tenho por vocês. Então isso nos mostra a profundidade, né, de todo o plano do pai, do agricultor. E Jesus fala, meu pai é o agricultor, né? João 15. Vamos ler ali João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que o fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Então você percebe que espiritualmente existe um outro significado, além de todo aquele que eu já falei sobre a nossa vida normal, onde Deus ele está desenvolvendo o propósito. Ainda existe um outro significado da videira, é onde eu e você nós somos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Mas se você percebe que em ambos as alegorias, o objetivo final é o mesmo, é dar fruto. Seja na nossa vida material, na nossa vida comum, seja na nossa vida espiritual, é fruto que Deus quer ver em nossas vidas. Então, nesta manhã, já partindo para o final, onde nós aprendemos, ou espero que o Espírito Santo tenha comunicado aí ao seu coração e possa fazer você refletir um pouquinho o que é sua vida e qual é o propósito de Deus na sua vida, e fazer você entender um pouquinho mais o dia a dia, o que acontece, as perdas e ganhos, as ações de Deus, as pedras que se apresentam no seu caminho, o lugar onde você é plantado, que existe um amado que está cuidando de você, que você é uma planta preciosa diante de Deus, e que Deus usa a alegoria, essa parábola, para comunicar esse mistério espiritual, esse mistério tão grande, talvez de uma maneira mais simples para mim, para você, mas que ainda estamos ainda na superfície. Deus tem muito mais para se revelar. Tudo isso indica o cuidado que Ele quer ter comigo e com você. Então, igreja, meu irmão, você que nos assiste, entenda isso na sua vida. Comece a viver a sua vida com Cristo, com Deus, pensando nessa realidade da fidelidade,
dele. Porque o versículo 3, e já vamos aí para o encerrando. Ainda no versículo 2, ele fala: limpou das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio delas uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. A expectativa de Deus. E por que aquele povo falhou? Porque Deus ele investiu tudo isso para aquela videira produzisse uvas boas, mas ela deu uvas ruins, bravas, amargas. A tradução do texto original, bravas, aqui é até mais forte, que são uvas fedorentas. É forte. Ele não está falando só do amargor daquela uva verde, mas uvas que cheiravam mal. E olha o versículo 3, ele fala: agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vida. E o versículo 4, o que mais se poderia fazer ainda a minha vinha que eu já não tenha feito? Isso nos mostra que nada vai faltar no cuidado de Deus na minha e na sua vida, para que possa gerar os frutos bons. Mas mesmo com todo esse cuidado, tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, existe ainda a possibilidade de gerarmos uvas amargas e fedorentas. E aí é onde eu trago a responsabilidade para mim, para a sua vida. Como é que você tem entendido o trabalhar de Deus aí no seu vinhedo, na sua vida? Talvez seja o tempo de nós repensarmos. Talvez seja o tempo de nós pararmos. Talvez seja o tempo de nós voltarmos a Deus novamente e falar: Senhor, eu quero gerar frutos bons. Eu sei que tudo que é necessário para que eu produza frutos bons da parte de Deus, Ele vai fazer. Porque Ele fala: haveria alguma coisa a mais que eu poderia fazer para que gerasse frutos bons? Haveria alguma coisa a mais que Deus possa fazer por mim e pela sua vida para que nós geremos bons frutos? Não. Mas a decisão é minha e sua, de deixarmos sermos plantados, cuidados, amados, poldados, de entendermos os momentos ruins ou os momentos difíceis como parte do processo, de permitirmos que os nossos frutos sirvam para gerar vinho. Isso é tão maravilhoso, a questão da colheita, porque das 7 festas que Deus estabelece para Israel ali, pelo menos 3, elas de alguma maneira têm relação com colheita. Deus, Ele celebra as colheitas, meu irmão. Deus quer celebrar as colheitas na sua vida. Deus quer fazer, Ele celebra quando as suas uvas, suas plantas produzem. Deus quer celebrar na sua vida a produção de bons frutos. Não perca mais tempo, não perca tempo, ou não perca essa bênção, essa oportunidade como o povo de Israel perdeu. A mensagem de Deus para as nossas vidas no tempo de hoje é: tenho feito tudo por você, permita que sua vida produza bons frutos. Eu quero celebrar a colheita. Talvez você esteja esperando a colheita de Deus na sua vida sentimental, na sua família, com seus filhos, no seu ministério, aonde você vive, aonde você trabalha, nos seus sonhos. Queridos, Deus, Ele tem colheita preparada para mim, para você. Permita-se passar por esse processo, onde o amado cuida de você, e que você se permite ser cuidado por Ele. Deus para Israel preparou todas as condições, mas Deus fala que eles foram uma nação rebelde, que não quis ser cuidado por Deus. Que nesse dia, você e eu possamos nos permitir ser cuidados por Ele. Amém?
Amém? Você está disposto, você aqui, você aí em casa, a fazer essa oração juntos? Querido, não existe ninguém melhor do que ninguém não, viu? Você pode estar falando, olha, você está pregando aí, queridos, eu fui o primeiro a ser impactado por essa palavra na minha vida. O primeiro a rever a maneira com que eu enxergo o meu caminhar, o que ocorre diariamente, as oportunidades que me chegam, aquelas que eu perco. Eu comecei a entender que eu faço parte de um grande plano de Deus. E minha maior ansiedade, expectativa, junto com essa que nós cantamos há pouco, de ver o Senhor face a face. Mas enquanto eu estou aqui nesse mundo, a maior expectativa é que meus frutos, minha colheita alimente a muitos e a muitas. Que seja essa a sua expectativa, meu irmão e minha irmã, nesse dia. Te convido a você que está aqui a ficar de pé. Você que está em casa, nós vamos fazer essa oração. Depois nós vamos ainda louvar um tempo mais. Mas que você aí possa fazer com que essa palavra gere ação na sua vida. Um texto, uma frase para terminar que eu li da colina, que é o seguinte, ele fala: quem sobe numa colina, a altitude muda a atitude. Quem enxerga por cima, quem aqui já teve a chance de subir num lugar muito alto e olhar, a altitude altera a atitude. E nesse dia que o Espírito Santo possa mudar a minha e a sua atitude. Posso ouvir um amém aí? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que foi trazida aos nossos corações nesse dia. Oh Senhor, Tu és aquele que cuida do vinhedo das nossas vidas, aquele que tem um propósito em nossas vidas, Senhor. Oh Senhor, que nós tomemos o benefício, que nós nos agarremos, Senhor, a Tua fidelidade aos Teus planos. Senhor, que nós possamos entender cada dia, cada minuto das nossas vidas sobre um aspecto diferenciado, um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, entendendo que a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, que nós realmente nos permitimos sermos plantados, cuidados, estabelecidos pelo Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Pai, podemos ter abundância, podemos ter falta das coisas, podemos estar com saúde, podemos estar passando por enfermidade, podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos ser tudo, podemos ser nada, mas o que importa, Senhor, é que os Seus propósitos, os Seus planos, eles estão sendo cumpridos em nossas vidas. Oh Senhor, ensina-nos a alcançarmos dias sábios, dias, Senhor, de sabedoria diante da Tua presença, que nós possamos produzir frutos, Senhor, possamos produzir, Senhor, frutos que alimentem aqueles que estão ao nosso redor. Oh Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Visita os corações dos nossos irmãos e irmãs, visitam aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a partir de hoje seja, Senhor, uma mudança de atitude, uma mudança de rumo, uma mudança de visão, de perspectiva. Oh Senhor Jesus, que nós não caiamos nas mesmas armadilhas que aquele povo caiu. Oh Senhor, de negar o Teu cuidado, mas Senhor, que nós possamos aceitar o Teu cuidado, Senhor, que nós possamos, Senhor, aceitar, oh Senhor Jesus, o Teu amor sobre as nossas vidas. Oh, e que os nossos frutos sejam saborosíssimos, sejam saborosos, para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus.